Este episódio contou com o apoio da Gonzalo Alimentos e da Xarap.biz. O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo institucional, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Um textinho. A gente ouve, né, um podcast, a gente imagina que é um bate-papo, né? É um bate-papo, literalmente um bate-papo. E daí você fica pensando, né? Eu vim pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Ele vai perguntar pra mim o que eu não tenho nada pra oferecer, eu não tenho nada de interessante, né? E daí você falou, vou puxar um texto. Pô, daí que lascou de vez, né? Porque se a pessoa já não tem nada de interessante, ainda vai pôr um texto na frente, né? Aí parece uma responsabilidade falar um texto na frente. Eu fui safado agora, nesse momento, com ela. Foi. Aqui. Porque em vez de eu dar um texto de abertura, ela deu esse texto maravilhoso. Lia. Lia Costa. Isso. Seja bem-vinda ao Contato Imediato. Obrigada. Agradeço muito o teu convite. A gente vai descobrir junto por que você foi convidada para participar de um podcast. Vamos sim descobrir juntos. Pessoal, obrigado para quem está acompanhando a gente. Eu sou Glauber Gorski. O podcast Contato Imediato é gravado aqui nos estúdios da TakeBiz Audiovisual em Curitiba. A nossa convidada de hoje é uma empresária. Uau! E eu convidei você porque você é empresária, será? Não sei. Você tá nas falando, redes sociais, né? Sim, ativa, né? Diariamente. Meu Deus. Então, me conte, assim, para colocar quem está nos ouvindo, para acompanhar essa nossa conversa, esse é o nosso papo. Infelizmente, nesse primeiro momento, quem está nos ouvindo não consegue conversar com a gente. Mas, a posteriori, pode deixar comentários. São sempre bem-vindos, sugestões, críticas também. Sim. Você é criticada pelo que você faz? Se sou, não dou bola. Então tá, vamos contar o que é que você faz. Você é chefe de cozinha? Não sou formada, Você nunca é cozinheira? Estudei. Posso me considerar uma cozinheira, né? Eu acho que aquela pessoa que transforma um alimento em uma refeição é uma cozinheira, né? Você tem uma empresa do que, Lia? Eu trabalho com alimentação saudável congelada. Iniciei com sopas, fiquei quase um ano somente com sopas. E após, os próprios clientes, assim, iam pedindo, né? Lia, adiciona marmitinhas, porque quando esquenta eu, né, gostaria de ter uma marmitinha e não só a sopa. Daí eu fui aos pouquinhos e adicionei o cardápio das marmitinhas. E hoje, não vou dizer que é 50% de cada, porque eu ainda vendo muito mais as sopas. Como é que é o nome da tua empresa? Vital Life Foods. Vital Life Foods. É delivery? Tem loja própria? Não tenho loja própria. Na verdade, eu fiz uma cozinha industrial na minha casa, né? Então, eu trabalho dentro de casa. Tenho esse estoque, né? Eu trabalho com esses alimentos sempre à pronta entrega. E a pessoa me manda um WhatsApp, ou por onde ela me encontra, seja qual for a rede social. E a gente combina a entrega. Então, praticamente, eu acho que 98% das minhas vendas são delivery, né? São a entrega. Um cliente ou outro ainda vai lá em casa buscar. Isso, Curitiba, região Colombo, metropolitana. Né? O foco maior e a venda maior é capital mesmo, né? Curitiba, bairros de Curitiba, todos nós entregamos. A região metropolitana, por eu estar mais localizada lá em Colombo, então eu ainda tenho, né, um número de clientes daquela região. Isso, né? Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais. Para cá, já a região metropolitana já é bem pouco que me procura. Às vezes uma necessidade muito grande. Aqui no centro de Curitiba, que é onde fica o estúdio, não chegou sopas dali. Mas vai chegar. Vai chegar. Ela falou que vai chegar. Hoje, que talvez a pessoa vai ver depois também, né? A pessoa não imagina que tá 30 graus lá fora e eu não sabia se ia ter como você deixar aqui. Eu falei, vai descongelar, então deixa para entregar depois. Um recorte temporal, para quem tá acompanhando a gente, saber em que momento da história esse material está sendo gravado. A gente tá na primeira quinzena de setembro. Sim. Justo naquela semana, quem está vendo isso lá do futuro, talvez vai lembrar que ali por setembro teve um problema bem grave de queimadas no Brasil. Meu Deus. Um tempo muito seco. No telejornal de hoje de manhã, dava aqui em Curitiba como umidade relativa do ar
que para o ser humano é considerado saudável acima de 60% e é de risco abaixo de 30%, risco alto, estava em 18%. Mas dá pra sentir, né, Glauber? Tá terrível. Cara, só é bom para quem lava Nossa. roupa e tem pressa para secar, Meu porque Deus. para saúde... Então, só para fazer um recorte Joia, temporal. perfeito. E você ainda assim vende sopas. Sopas são quentes. Alguém toma sopa gelada, sopa fria? Não tem, né? Daí Não seria dá, né? sorvete. Sorvete de legumes, né? E há quanto tempo você está com a empresa? Agora, em fevereiro, 5 anos. Em 2024 estamos, né? 5 anos. Eu iniciei em fevereiro de 2020. Em março 4 veio anos. a pandemia, né? Tinha uns 2, fez 4. Você começou. 4 anos e meio, né? Estou. Tem a data da pandemia. Eu lembro, assim, com perfeição. Porque Porque... o que você fazia? Me conta um pouquinho da tua então... história pra gente falar um pouquinho mais depois. Ai, meu Deus, eu fico Da assim, tua às vida. vezes eu até me Que se emociono. Se fazia eu da chorar vida? aqui, você não liga. Fica à vontade. Eu sou casada com o Flávio, nós estamos juntos há 18 anos. E quando nos conhecemos, eu acho que a gente tem o espírito de empreendedor. Porque isso eu acho que tá na pessoa, né? E ele falava sobre ter um negócio próprio e tal. Ele já tinha ido pra Espanha e voltou com algumas ideias, mas Quando vocês casaram. ele precisou de uma Vocês louca, trabalhavam vamos com dizer o quê? assim, né? Aí nós nos conhecemos. Como assim? Peraí, precisou de uma. Precisou de uma louca para entrar com ele na onda, né? Do empreendedorismo, né? E nós nos conhecemos trabalhando como promotores de venda de ração animal. Ele era de uma empresa e eu era de uma empresa. Nós éramos concorrentes. Mas nós trabalhávamos exatamente no mesmo setor. Então, todos os lugares que eu ia, ele ia também. E ali a gente desenvolveu uma amizade. E logo depois a gente começou a se relacionar e nos casamos. E quando nos casamos, ele falou assim, ai, poxa, eu queria tanto abrir um negócio e tal. E... Nossa, a gente pensou em um monte de coisas, assim. Na época, uma empresa de motoboy. Nossa, era a realidade daquela época pedia isso. Nem se compara com hoje, né? Que tem aplicativo, Sim. né? Então, imagine. Aí a gente pensou na empresa de motoboy. Meu Deus, a gente pensou em tanta coisa e nada. Aí até que um rapaz convidou a gente para fazer extra num restaurante no fim de semana. Então, a gente trabalhava dias de semana como, né, promotores de venda, que é essa função. E no fim de semana nós íamos para esse restaurante fazer taxa. Ele como motoboy e eu comecei como caixa. Daí chegou uma hora eu já estava gerenciando o fim de semana lá. Em restaurante? Num restaurante aqui de Curitiba. E esse dono desse restaurante gostou da gente, assim, né? A gente era esforçadinha, né? E teve um dia que ele fez uma proposta pra gente de abrir uma filial desse restaurante numa outra região de Curitiba. E esse restaurante, ele foi, assim, pioneiro em Curitiba na entrega de delivery de churrasco. Pode falar o nome da empresa? Pode, claro. É o Sabor na Brasa. Se for falar bem, pode falar o Não, nome. eu vou falar bem sim, porque Se até for hoje... falar mal, a gente prefere que Depois você sejam corta. inomináveis. Não. O Emerson foi, assim, uma pessoa muito especial na nossa vida. Como E que é o nome do restaurante dele? Sabor na Brasa. Sabor Fica na aqui Brasa. no Cristo Rei. Eu não sei como que ele tá hoje, porque a gente acabou perdendo o contato, né? Mas naquela época... E ele falou, vamos abrir uma filial em outra região. E era aqui no Cristo Rei. E a gente começou a procurar um ponto. E tudo animado, aquela coisa assim, né? Vamos abrir junto com ele e tal. Aí até que um dia ele chegou e falou assim, olha... Eu, né, tava fazendo as minhas contas. Infelizmente, eu não vou conseguir agora. Só que aquilo já estava tanto na nossa cabeça, na minha e do Flávio, né? Falando, não, vamos nós dois juntos, né? Vai dar certo. Jovens, né? Aventureiros. E Isso quanto tempo atrás? enfiamos a cara 13 anos atrás. Tá. E enfiamos a cara. Alugamos um ponto, já começamos endividado, Glauber do céu, olha. Ai, meu Deus, se eu contar... Mas começaram com o quê? Com um restaurante? Isso, é um delivery de churrasco igual o dele. A gente foi lá e copiou, né? E assim, Por que será que o Emerson perdeu o contato? Não. Perdemos contato agora. Depois, claro, ele foi lá, a gente conversou sobre isso. Ele falou que realmente ele ficou chateado na época, né? Veio aqueles papos de que a gente tinha roubado o cliente, mas não mesmo, assim. A gente estava mesmo naquela vibe de que a gente precisava ter um negócio próprio. E conversamos com ele, muito pelo contrário, depois ele ajudou muito a gente, sabe? Dicas de lugares para comprar carne, isso, indicou vendedores. Façam isso é bom. Durante muitos anos. Uhum. E A nesse gente período manteve esse vocês já contato. deixaram de trabalhar com... Paramos de com trabalhar a de promotor de venda, saímos lá do Saíram fim da de ração semana dos dele. bichos e foram Isso pra ração mesmo. humana. Meu Deus, né? Nossa, nada a ver, né? E então ali a gente começou a empreender. Foram anos assim, e daí eu engravidei. 2 vezes, né?
no início. Eu tive um filho, depois de um ano eu tive outro filho. No Parabéns, início do que restaurante. bom. Não, são bênçãos na minha vida. Eu sou muito feliz por isso. Mas pensa assim, uma pessoa iniciando uma empresa, quebrada, grávida, daí já na sequência grávida de novo. Então, nossa, era um turbilhão assim de emoções. E passamos 9 anos assim, nesse local. Depois disso, vocês fizeram um curso sobre contraceptivos. Não precisou. Foi feito vasectomia mesmo. Senão eu queria mais uns 2, o Flávio não quis. E então foram assim, anos assim, meu Deus, assim. Daí resolvemos sair do Bigorrilho, exatamente por causa das crianças, porque nós, morando no Santa Cândida, a gente atravessava a cidade às vezes 2, 3 vezes para ir pro Bigorrilho, levava na escola, voltava pro restaurante, sabe? Aí eu falei, Flávio, eu acho que eu preciso ficar mais perto de casa, por causa das crianças, a escola e tal. Então, abrimos uma no Santa Cândida. E fechamos a do Bigorrilho e migramos, né, vamos dizer assim, pro Santa Cândida. Mas o público é diferente, né? O público central, o público de Batel, de Bigorrilho. Pra quem é de Curitiba, tá ouvindo esses nomes, vai conseguir se localizar, vai conseguir ter ideia de distância. Para quem tá ouvindo de fora, Santa Cândida é um bairro limite ao norte de Curitiba, né? O Bigorrilho é um bairro já mais central-oeste, assim, né? Mas sem ser extremidade. Ou seja, tem que cruzar pelo centro da cidade. Isso. É uma logística. Isso mesmo. É tempo de vida. E não só a logística e tudo, a gente sentiu muito esse baque financeiro, né? Porque os clientes de lá não têm o poder aquisitivo do pessoal que mora no Batel, no Bigorrilho. Então, o meu cardápio, que na época, vou dar um exemplo, assim, eu vendia, por exemplo, um kit picanha, porque era o churrasco pronto na casa da pessoa com acompanhamentos. Um kit picanha que na época eu vendia, por exemplo, por R$100 no Bigorrilho, eu vendia fácil, mas no Santa Cândida já não dava, né? Já não foi. Então, eu tive que adaptar, né, o meu cardápio e tudo. E ficamos mais 3 anos no Santa Cândida. Só que, Glauber, meu Deus, só quem tem ou teve um restaurante abrindo de domingo a domingo, sabe? É exaustivo. Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, lidar com funcionários, mas atendia tudo. Público? Ambos tinha público, era Serviço aberto. Não fazia delivery ainda? Era o delivery. Também? A venda maior era o delivery. O foco era o delivery, mas tinha pessoas que iam buscar, iam comer no local, bem pouco, assim, mas tinham. Então, mas foi muito exaustivo, né? E daí essa questão das gravidez juntas, crianças pequenas. E daí o Flávio falou assim, olha, eu não quero mais. Ou a gente acha alguém para vender, ou simplesmente baixamos as portas. O que vocês fizeram? Aí, baixamos as portas. No dia 2 de fevereiro de 2020. Eu não esqueço as datas. É só quem vive mesmo pra saber, né? Baixamos as portas e o Flávio falou assim, eu vou fazer Uber até arrumar alguma coisa. E eu sei que você já teve aqui pessoas de várias religiões, de várias fés aqui, né? Já vi um rapaz falando que ele era ateu esses dias. E eu sou cristã, né? E eu tenho uma fé muito grande em Deus. Ele move os meus dias. E eu fechei esse restaurante e eu fui para casa muito triste, muito triste. Eu cheguei assim, a um sentimento de fracasso, sabe? Poxa, eu investi tanto tempo, tanto suor, tanto dinheiro também. Ai, meu Deus, eu tava muito fracassada, humilhada. E nessa noite, era um domingo à noite, eu fui dormir chorando muito, assim, chorando, inconsolável. E eu lembro, assim, que eu nem me ajoelhei do lado da cama. Eu sentei do lado da cama e só choro. E eu fiz uma oração, assim. Eu nem lembro se eu falei, mas eu lembro que eu pensei. E eu falei assim, ai, Deus, eu tô me sentindo muito fracassada. Mas eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu sou uma pessoa esforçada, inteligente, né? Eu preciso de uma ideia. Eu só queria uma ideia. Eu não quero que caia dinheiro na minha conta. Não quero nada disso. Eu quero uma ideia. Porque todas as ideias que eu tive deu errado. Então, eu acredito que se a ideia vir do céu, vai dar certo. E terminei ali de chorar e dormi no domingo. Na segunda-feira, próximo das 10 horas, 11 horas da manhã, eu recebi uma mensagem de uma cliente lá do Santa Cândida. E ela falou assim, a Luciane,
Lia, eu sei que você fechou o restaurante, né? Inclusive, eu tô triste por isso, tal. Mas eu preciso de umas sopas pro meu marido. O marido dela fazia um tratamento, né, na época. Eu preciso de umas sopas pro meu marido. Será que tem como você fazer e eu deixar congelada aqui em casa? Daí eu falei, olha, Lu, é uma boa ideia. Eu vou fazer pra você. Quanto você precisa? Eu preciso de umas 10, tal. Beleza. Posso fazer até quarta? Tá, até quarta. Isso, segunda. À tarde, uma outra cliente me manda uma mensagem pedindo sopa. Gente, tava tipo agora, 30 graus. 2 pessoas me mandando, pedindo sopa. E ambas falaram, porque deu congelo. Tá bom, mas na hora, Glauber, não liguei nada, assim, tal. Aí fui, comprei as coisas para fazer essas sopas aí, 10 de cada. Só que quando eu terminei, tinha, assim, umas 40 sopas. Porque rende, né? Então, eu tinha 20 vendidas. E eu falei assim, eu vou... sabe de uma coisa? Eu vou colocar lá no Clube da Alice essas sopas. Vou ver se eu vendo essas sopas lá. E eu fiz um anúncio na terça-feira. Na terça-feira, tipo... pessoal, né? Eu fechei meu restaurante recentemente e tal. E eu fiz algumas sopas por encomenda. Eu tenho algumas aqui disponíveis, se alguém quiser e tal. Meu Deus, você não tem noção o que foi. Até hoje, assim, é inacreditável. Nossa, me emociona, porque a gente trouxe aqui a Mônica, né? A fundadora do Clube da Alice. E ela tem relatos, assim, muitas mulheres viveram isso ali no clube, sabe? Porque mostra assim o quanto a gente não está sozinho, né? E quanto o ser humano depende do ser humano, sabe? Que o que ajuda é uma mão puxando a outra. Meu Deus, e o Clube da Alice é isso, né? É aquela sororidade mesmo. E não era uma questão assim, vamos ajudar ali. Não. Era assim, eu preciso de uma sopa. Isso! Bateram na minha casa atrás de sopa, sabe? Tipo... E ali, eu não lembro, assim, na época... Eu devo ter esses números em casa. Mas eu acho que eu vendi, assim, por exemplo... 1000 potes de sopa. E o meu marido, que fechou as portas do restaurante e falou assim... Olha, eu não quero mais saber de cozinhar. E daí, nesse dia, eu falei pra ele assim... Olha, eu tenho 2 encomendas de sopa, papapá. E ele saiu fazer Uber. Daí ele chegou de tarde... E eu falei assim... Me dá o carro que eu preciso no mercado. Daí ele falou, por quê? Eu falei... Olha, eu fiz um anúncio lá e eu devo ter uns 500 sopas encomendadas. Dele, da onde? Eu falei, lá do clube. E as mulheres mandam... E assim, eu não vencia. Eu não vencia responder o Whats. Eu não vencia. Na época, assim, eu acho que deu, assim, tipo, 1.500 comentários de mulheres. E uma falando pra outra, não sei o quê. Eu preciso pro meu pai, que mora sozinho. Eu preciso não sei o quê. Eu quero. Eu amo sopa, não sei o quê. E ali caiu a ficha. Eu falei, cara, eu vou vender sopa congelada. Se é fevereiro, essas loucas das sopas, né? Até hoje, quando eu entro no clube, eu brinco. Cadê as loucas das sopas? E eu vou vender sopa congelada. Daí tá. Daí, naquela noite, o meu marido nem tinha pra mim. Porque ele não queria saber de cozinha. E eu passei a madrugada. E daí, no outro dia, eu falei assim, você consegue pelo menos fazer as entregas pra mim? Já que você vai sair de Uber, eu pago as entregas pra você. Então eu entrego. E ele saiu e eu liguei de novo. Volta aqui que tem mais. E tal. Daí, quando ele voltou de tarde, ele já voltou. Nesse terceiro dia, à tarde, ele falou assim, o que você quer que eu compre no mercado? Entendeu? Aí, ali, a gente começou. E foi. E daí, já na sequência, comecei a anunciar mesmo. Né? No Clube da Alice, assim. E eu sou conhecida lá como a Lia das sopas. Né? Tanto que o nome da minha empresa ficou durante 4 anos, eu troquei agora por causa da participação do programa, como Sopas da Lia. Eu entrei no programa como Sopas da Lia. E assim, Glauber, eu me emociono porque foi uma fase muito difícil da minha vida. Assim, eu fechei as portas assim, endividada. Né? A questão de fazer isso era só para ajudar o meu marido. Tipo, meu Deus, como que eu vou deixar o meu marido 14, 16 horas sozinho na rua, fazendo Uber, e eu vou ficar em casa? Isso nem tá em mim, eu preciso fazer alguma coisa. E você... Eu sempre falo que isso é você estar atento às coisas que Deus fala com você. Né? Você tá sensível. Talvez algumas pessoas vão falar assim, é o universo, é coincidência. Não importa o que seja para você. Mas quando você realmente... faz uma oração, faz uma prece, uma reza, você abre seu coração, seja para qual for a sua religião, e você se dispõe a ouvir, eu estou aqui, eu quero ouvir, coisas extraordinárias acontecem. Então, durante todo esse tempo até hoje,
sou eu e meu marido dentro de casa, fazendo sopas, fazendo marmitinhas, sustentando nossos filhos. Recomeçamos com as sopas, né? E eu paro às vezes para pensar, falo, meu Deus, olha o lucro. Nossa, para vender 1000 potes de sopa, o lucro é baixo, né? Assim, o valor que eu tenho relativamente é baixo, mas é o que faz a gente viver hoje, né? E vocês atravessaram o período da pandemia Deus, tranquilos com relação a essa parte então, financeira. É isso que é incrível. Como que é aquela frase? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Era eu vendendo as sopas. Né? É triste, né? Sim. Foi um período dificílimo para muitas pessoas que perderam, né? As pessoas que muitos ficaram até hoje com sequelas devido a internações e tudo. Mas, meu Deus, eu vendi muita sopa por isso. Por quê? Porque as pessoas estavam trancadas em casa. Muitas pessoas me ligavam e falavam assim, Lia, minha mãe e meu pai estão lá, eu quero mandar uma sopa para eles, coloca um bilhete. Né? Eu não posso ir aí fazer essa sopa para você, mas que ela, né, que você se sinta amado, que você se sinta acolhido através... Muitos bilhetes, muitos bilhetes. Era lindo de ver o retorno das pessoas falando sobre isso, sabe? Era gratificante. Você tá num momento de dor, trazendo um pouco de amor, um pouco de carinho nesse momento, sabe? Então foi lindo. Eu tenho um caso bem legal. Legal não, né? Mas marcante. Legal. Se é marcante, é legal. Se é marcante, é legal, mas não que o caso seja legal. Uma moça veio de São Paulo porque o pai estava internado. E ela ficou numa pousada, pensionato, não sei como que era. Lá na região do Bacaxeri. Acho que você conhece a aldeia Betânia ali. Ela ficou ali. E ela me mandou uma mensagem perguntando se eu podia entregar para a mãe dela, que estava em casa, porque o pai estava internado e ela veio para Curitiba só para ficar por perto, porque ela não tinha ido ter contato com a mãe. E eu mandei a sopa. No outro dia ela pediu para ela e para a mãe. No outro dia ela pediu de novo para ela e para a mãe. E o pai internado. Daí o pai faleceu. E quando o pai faleceu, a mãe foi pro hospital. Então, e ela falava isso para mim, Lia, hoje manda só para mim aqui. Porque a minha mãe foi pro hospital hoje. E eu tô aqui sozinha e tal. É difícil assim, né? Você fica imaginando. E daí a mãe falece também. E ela de São Paulo aqui sozinha. E eu sempre, indiferente se a pessoa pede ou não, ou se é para outra pessoa, ou se é para a própria pessoa que pede, eu sempre coloco um bilhete, um versículo bíblico, algo assim. Eu sempre coloco. E nesse dia ela me ligou chorando. Né, falando que a mãe dela tinha falecido, mas aquele versículo que estava naquele pacote alegrou ela. E que ela ia guardar aquele versículo no coração dela. Então, eu acho que muito mais do que vender sopa. Né, a gente cumpriu o nosso papel. Porque toda empresa, né, precisa ter isso em mente. Eu quero entregar só um produto? Qual a minha diferença? Sopa tem em qualquer lugar em Curitiba. Né? Você pode comprar sopa em muitos lugares, você pode comprar sopa congelada no mercado. Mas por que eu estou fazendo isso agora? Se eu pedir uma ideia de Deus e Deus mostrou que para hoje, né? Não vou dizer para você que eu vou vender sopa a vida inteira, né? Há ciclos, né? Mas se esse ciclo é de agora, então eu preciso de alguma forma marcar as pessoas. E foi muito assim impactante a pandemia para nós. Aí quando começou a diminuir a pandemia no ano seguinte, que eu introduzi as marmitinhas, né? Como é que você começou a montar teu cardápio no começo? Como é que você pensou isso? Já assim, olhando você assim, realmente temos um negócio. Sim. Fomos atendidos nas nossas preces, Sim. Né? A nossa necessidade foi suprida de alguma forma. Podemos seguir trabalhando. Não é assim, caiu um dinheiro na conta e posso ficar de férias em casa. Não, posso trabalhar, produzir, né? E ter garantir segurança da minha família, garantir a qualidade de vida, né? Seguir em frente. Exatamente, seguir em frente. Quando vocês viram que, então tá, temos um negócio. Estou anunciando, tem sopa. Peraí, eu tive um restaurante. Então eu sei como é que funciona. Quer dizer, você estava pronta. Você não é só teve oportunidade, você teve oportunidade e já tinha o conhecimento. Aprendido, né? Já tinha feito essa faculdade, né? Praticamente isso. Como é que você pensou esse primeiro cardápio? Essas primeiras sopas que eu vendi, até pelo fato dessas duas clientes terem pedido, já eram sopas que eu costumava vender.
lá no nosso restaurante. Só que, Glauber, eu não fazia. Eu tinha 2 funcionárias de cozinha. Eu não fazia. Eu não sabia fazer. Ah, você não ia pro fogão? Olha, quando a gente abriu lá atrás, lá 13 anos atrás, eu fiquei um período na cozinha, né? No começo e tal, porque não dava para pagar funcionário. Mas depois que começou a ter funcionário, eu saí da cozinha, fiquei só na parte administrativa e atendendo. Então, essas sopas mesmo eu não sabia fazer. Eu fiz assim porque eu... Olha, até a sopa, assim, Deus não me deu só ideia, não. Deus me deu o jeito de fazer. E eu fiz porque eu via as meninas fazendo. Eu sabia porque eu comprava as coisas para elas fazerem. Então, foi assim, 4 sopas. Tipo, canja de galinha, que é uma coisa tão tradicional. Feijão, aipim e legumes. Então, eu fiz porque eu via elas fazendo. Aí, eu fui aumentando. Hoje, eu trabalho com 20 opções de sopas. Então, esse primeiro cardápio só das sopas, primeiro eu coloquei essas, que eu vendia no restaurante, que eu aprendi fazendo sozinha. E daí, eu comecei a testar as próximas. Ai, como que faz uma sopa de ervilha? Aí ia lá, olhava no YouTube e tal, fazia, a gente comia. Nossa, ficou legal. Congelava, descongelava para ver como ficava descongelada. Ah, essa dá para vender. Eram laboratórios de si próprios. Isso, Então, aos poucos, a gente foi adicionando. Abóbora, e tal. Aí, o meu sogro cozinha bastante. Ai, dava para fazer assim e tal. Daí, ia lá, testava. Não, assim não ficou legal, mas vamos adaptar essa receita dele. Então, tudo foi assim. Aí, quando eu introduzi as marmitinhas, não. Daí, já é uma coisa mais nutricionalmente pensada, né? Tá. Para ter carboidrato, proteína, legumes, fibras e aquilo que o seu corpo realmente precisa. Então, as marmitinhas, já desde o começo eu contratei uma nutricionista e ela montou um cardápio. E hoje eu sigo essa linha que ela montou lá no começo, né? Sempre tem que ter isso. Mas eu fui aprendendo, assim. Fui aprendendo a ser cozinheira. E você aprendeu a se modificar, a modificar o cardápio nesse período? Sim. Por exemplo, vamos falar sopa de feijão. Você foi experimentando tipos de feijão diferentes, fornecedores, marcas, tipo de macarrão que faz sopa de feijão? Eu não coloco. O que mas você coloca? A única sopa minha que vai arroz é a canja. As outras são todas feitas só com legumes. Legumes, no caso o feijão, a ervilha e tal, ingredientes assim. Mas não tem nenhum tipo de carboidrato além da canja. Não tem carboidrato que é batata, né? Mas assim... Eslava você faz? Faço. O tipo de carne que vai na eslava, você foi mudando, foi experimentando? Fui. Primeiro colocava cubos, daí, esse cubos daí quando descongela fica muito duro. Esse aqui tem que alterar para isso. Tem que ser picado, tem, né? Muitas alterações, né? Hoje eu acho que já faz mais de 1 ano que eu não altero meu cardápio. Porque Temperos, os clientes quantidade gostam. de sal. Sim, tudo foi se E adaptando. tem alguma coisa sobre demanda que você atende? Não posso comer nada com sal. Você faz... Faço, essas personalizadas, né? Pessoas que às vezes têm restrições alimentares ou, né, até a pessoa por causa da hipertensão. Tem que ser 0 sal. Eu tenho uma cliente do Bigorrilho, 0 pimenta. Tudo bem que eu não coloco pimenta para sentir sabor de pimenta. Mas, então, é feito com um cuidado maior para não ter, né, esse tipo de ingrediente que faz mal para o cliente. Mas é as marmitinhas, né? As marmitinhas personalizadas são mais procuradas, né? Eu não gosto de brócolis, quero que coloque isso. Mas Sabe uma adaptação legal. Você falou, a gente conversa, né? E quem está acompanhando a gente certamente está conversando mentalmente em vários aspectos, né? Não só na parte de alimentação, de história de vida, ou aquele recorte temporal durante a pandemia, né? Ou as dificuldades, ou sua fé, né? A gente faz isso quando a gente escuta, né? Um podcast, você começa escuta, um documentário, você fica dialogando. Entrar na história. E aí parte da tua conversa comigo, porque durante o primeiro ano, 2020 inteiro e mais um tanto, até 2021 basicamente inteiro, eu fiquei envolvido no Aula Paraná. A gente dirigia e gravava todo o material de conteúdo. As crianças todas em casa estudando. Foram 14.400 aulas. Meu Deus. Que a gente gravou. Olha o número, a gente nem imagina, né? Não, varria lá do ensino fundamental 2 e ensino médio. Né? É um material maravilhoso fazer. E nós, com uma equipe pequena, eram 4 estúdios, eram um total de 13 pessoas trabalhando, dedicadas. E a nossa alimentação, principalmente no primeiro ano, ela dava opção, porque tem gente que gostava de uma comida mais abastada, então comprava lá aquele PF, né, marmita que vinha do mercado. Aquelas marmitas grandes, né? Do restaurante próximo, cheio de arroz, cheio de carboidrato, né?
Polenta frita, né? E tinha a Rose, que era uma fornecedora, uma cozinheira assim, que fazia em casa, assim, pra ela, uma boleira maravilhosa. Todo mundo engordou na pandemia. Era bolo todo dia. Tudo da Rose. Cara, em um ano eu engordei mais de 10 quilos. Meu Deus. Foi um horror. Imagine. E ela fazia marmitinhas fitness. Só que era delicioso demais aquilo. Então, daí não come uma só, daí come duas, né? Daí não fica nada fitness. Você comia lá a batata doce com arroz integral. Sim. Maravilhoso, né? Então conversou muito com a nossa história, minha, do Sérgio, né? Que é diretor aqui também. A gente ficou fã da Rose. Acostumou com a comidinha da Rose. Acostumou e depois desacostumou, porque daí aquela história, que nem você falou do Emerson, né? A gente vai tomar outros rumos, né? Outros caminhos. É normal. Acaba se afastando. E hoje, vocês hoje, o teu marido tá ali também. Hoje continuamos tá no trabalhando delivery juntos. Também. Isso. O Flávio me ajuda. Na verdade, as pessoas mais próximas, né, brincam, falam, não, ali não faz nada. Ali só fica fazendo um videozinho nos stories. Quem trabalha mesmo é o Flávio. Porque é ele que vai no Ceasa, ele faz toda a preparação de carnes, mas a gente se completa, né? Só que assim, ele faz a preparação das carnes, mas tirando isso, o resto é tudo eu que cozinho. Ele não põe a mão mais. Então ele aparece nos stories? Pouquíssimo, ele odeia. Ele não gosta de aparecer, tem vergonha. Me fale disso, eu quero saber disso. Como é que é pra você? Olha, vou falar assim, você é isso. muito fofa no vídeo, assim. Ali, ela... Esse é um dos motivos que a gente convidou ela pra vir aqui. Isso, Não só por uma mudança de vida, né? Eu conheci ela quase um ano atrás. Num reality pra RIC TV. Eu dirigi um trecho, né? Alguns episódios desse programa. Conheci você e outras pessoas incríveis lá. E muito me surpreendeu a tua desenvoltura frente à câmera. Foi fácil pra você fazer aquilo? Você consegue se entender como uma persona na frente do vídeo? Olha, nossa, Cláudio, as pessoas falam muito isso pra mim. Até lá no programa, inclusive. Eu acho que um dos motivos de eu ter sido escolhida talvez seja essa desenvoltura, Como é que era o nome do reality? Desafio de Sucesso. Que você não ganhou? Não ganhei. Eu fiquei em 4º lugar. Eram 8 pessoas, daí 3 seguiram pra final. Então eu saí na última eliminatória. Porque dali pra frente, os 3 ficaram até a final. Porque daí foram 3 episódios com os 3. Então, se eu tivesse passado mais um, eu tinha praticamente ganhado o programa, né? Porque tinha ficado todos os episódios. E eu acho que eu fui escolhida... não pelo meu produto em si, porque né, algo que a gente já pensou sobre isso. Nossa, tinha pessoas ali com produtos, com aquelas startups prontas, tecnologia... Né? Até a própria Jenny, né? Que a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravar aqui, que, poxa, que é algo... a Jenny é nossa convidada para participar daqui. Sim, por favor, traga ela. Vamos mandar um corte desse pedaço aqui para a Jenny vir aqui falar também de um trabalho que ela desenvolve, que é social, tão importante, gente, um trabalho social com relação à reciclagem, né? Nossa. Com relação... E alguém que está disponível para... querer levar adiante o negócio. Ela participou de um reality, né? Então, eu acho ela que, eu acho dinâmica. Que, assim, ela é fantástica. Porque eu considero assim, um dos motivos que eu convido as pessoas para vir aqui não são por conta das histórias de sucesso, mas principalmente foi como que elas aprenderam a lidar com as derrotas delas. Nossa. Porque eu acho que isso conversa muito com quem nos acompanha. Eu busco histórias assim quando eu estou no lugar do ouvinte, né? Eu não quero saber... Inspirações, né? O cara nasceu de uma família rica, ele montou mais uma empresa. É filho de uma influenciadora, nasceu com 2 milhões de seguidores no Instagram. Parabéns, Parabéns, muito bom pra você. Mas eu quero saber daquele que tinha, perdeu e refez. Como que fez pra tinha, seguir? Perdeu, não se refez, mas sorri. Isso mesmo, é incrível. Como é que segue essa vida, né? Como é que você tira o leite de pedra? Não se tira leite de pedra, né? Mas algum aprendizado a gente tem que ter para nós e para o próximo. Contar histórias que inspirem. Exatamente. Né? Então, ali a gente encontrou essas pessoas, você era uma delas, e casualmente tem essa tua desenvoltura frente à câmera. É fácil para você, porque a maior parte das pessoas realmente odeia. Eu não tô aqui frente à câmera conversando com você porque, sempre quis fazer isso da vida. Não.
É uma necessidade que apareceu na nossa profissão, no nosso trabalho, né? É uma circunstância. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui frente à câmera. Eu não estudei para isso, não me preparei para isso. Só estou fazendo, né? Só estou fazendo. Mas já que eu estou fazendo, deixo fazer da melhor forma possível. Isso é eu essencial. faço trabalho de preparação vocal, né? Eu tenho um certo cuidado com a aparência. Eu passo maquiagem, a dicção, né? E você vai se observando e vai se aprimorando. É igual eu com as minhas sopas, né? Você vai adaptando para ficar melhor. Exatamente. Como que é a atriz? Não, sabe que eu acho que nem é atriz. Eu sou assim mesma. Eu sou assim. O leite da pedra, eu tento tirar todo dia mesmo. Eu levanto assim. Claro, tem dia que a gente levanta meio mal-humorado e tal. Mas assim, eu sou a pessoa do... Tem dia que o leite tá meio coalho. Tá. E eu sou a que enxerga o copo... É meio cheio, não meio vazio. Tenho também essa... O meu já tá meio cheio. Tá quase meio vazio. Entendeu? Aqui. Então, eu tenho isso no meu dia a dia. Então, às vezes eu abro um stories, né? As pessoas brincam com isso. Meu Deus, que animação. Até minha mãe às vezes fala, ai meu Deus do céu, nossa, hoje eu levantei, você tava animada. Eu falei, não tava, mas, né, precisa estar. E eu acho que essa desenvoltura é natural. Eu acho que quando fica uma coisa muito forçada, assim, daí fica chato. Isso no Instagram, né? Isso no Instagram, né? Qual que é o teu arroba ali? Arroba Vital Life Foods. E é o trabalho da gente, é aquilo que você acabou de falar, é o meu trabalho. Talvez algumas pessoas acham que é para aparecer, né? Deve ter, né? Ai, nossa, fica só falando, ai, e tal. Mas tá lá, tá vendo, né? E não é o dia a dia da gente, as pessoas se conectam com isso, né? Às vezes eu brinco, falo coisas pessoais. Esses dias derrubei um pote de molho no meio da cozinha, assim, as pessoas se divertem comigo e choram também comigo, sabe? Então, ficou natural. E no programa eu fiz isso, né? É o que eu faço, é o que eu falo. Se tiver de brincar, eu brinco. Se tiver de ficar quieto, eu fico. Mas o aparecer... que é a parte difícil, né? Requer muito de você ter uma identidade bem sólida, né? Eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou assim. Então, se a pessoa tá vendo e tá achando que eu não sou, não me importa. Eu sei quem eu sou. Você não precisa construir um personagem. Não, porque eu acho que as pessoas que sentem as críticas de internet ou de qualquer pessoa, até pessoas próximas às vezes falam, né? E cutucam, né? Não me importa, porque quem convive comigo, os meus filhos, o meu marido, né, as pessoas mais próximas, meus irmãos, eles sabem que eu sou assim, né? E eu cato ali pra fazer um story na hora. Até uma amiga minha, ela brincou esses dias. Meu Deus, me deu vergonha de ver você gravar. E como que você gravou assim? Você sabe, do nada, você pega o celular e fala. Ué, mas eu tô... É isso mesmo que eu quero que a pessoa veja, né? Que eu resolvi mostrar isso aqui que eu tô fazendo agora e tal. E eu acho que isso é eu sempre atraio clientes, eu não atraio seguidores. Eu não quero seguidores, sabe? Assim, Glauber. Cara, pra mim de nada adiantaria eu ter 1 milhão de seguidores que não compram a minha sopa. Sim. Porque a minha rentabilidade, o que eu vivo hoje, é a venda das minhas sopas. A não ser que alguém me contrate pra fazer isso, né? Mas... sempre que eu vejo lá uma pessoa me seguindo, nova, tem dias que vem mais, tem dias que não vem... Sempre é alguém que me chama no WhatsApp. Oi, eu queria ver seu cardápio. Então, a minha função é essa. É converter as pessoas, né? Para que sejam meus clientes. Para que sintam o amor através dos meus potes de comida. Então, acho que isso fica natural. E eu já falei. Se for para ser uma coisa assim muito... que não faz parte de mim, sai da minha essência, dos meus princípios, não faço. Não te deu uma estafa em algum momento fazer isso? Hoje eu não vou. Essa semana eu não vou. Já gravar. Deu, né? Já deu, assim, de você ficar... não tô afim. Não tô afim. Tem dia que você não levanta afim, né? E... foi bem engraçado, porque teve um dia que eu não tava afim. Eu acho que fiquei uns 3 dias sem aparecer. E as clientes mandam mensagem perguntando se tá tudo bem. Entendeu? Aí eu falo, meu Deus. Aí teve uma que falou assim, meu Deus, faz 3 dias que eu não vejo, você não postou nenhum versículo hoje. Sabe? Então daí você fala, poxa, meu Deus, em alguma coisa eu tô fazendo diferença na vida das pessoas. Nem que seja pra dar uma risada da tonga das sopas, que nem diz o meu irmão, né? Nossa, parece uma tonga, né?
Então, tô ali. Se for pra dar uma risada, se for pra ver um versículo e falar, nossa, eu precisava desse versículo pra mim hoje. Né? Ou simplesmente ver como que eu faço as minhas coisas, né? A minha rotina. Tô ali. E igual eu acabei de falar, não sei há quanto tempo, né? Igual não tem uma previsão. Essa empresa, esse projeto vai durar tanto tempo. Não. Mas você não tá nesse momento pensando em outra coisa. Então, Glauber, não que eu pense em outra coisa. Ela faz uma pausa dramática, claro, tá vendo? Sim. Ela já conhece os recursos do storytelling. Claro que não. Não que você, por exemplo... amanhã eu faço 39 anos. Hoje é meu último dia de 38 anos. Então, hoje amanhã eu completo 39 anos. Eu me vejo com 60 fazendo isso? Não. É claro que esse tipo de pensamentos, dúvidas, passam pela minha cabeça. O que eu vou fazer depois? Eu preciso, né? E eu tô nessa fase. Até tem uma amiga minha que fala, eu tô numa crise aqui, meio que... Eu acho que todo mundo tem essas crises, né? Eu preciso... Não tô falando que do dia pra noite eu vou falar, não vendo mais e tchau, vou fazer outra coisa. Não. Mas eu preciso começar a migrar pra algo. Não sei. E esse que é o problema. Que eu não sei. Entende? Aí você fica assim, poxa, mas eu não quero sair de dentro de casa porque eu tenho os filhos ainda pequenos, né? Minha menina acabou de fazer 11 anos, eu ainda preciso estar com eles, né? Esse período que eles estão em casa até que eles saiam, você vai ter outras coisas para lidar daqui a pouco. Isso, sabe? Eu não posso agora... Glauber, eu confesso pra você que se eu sair hoje, eu falar assim, eu vou fechar minha empresa e eu vou procurar trabalho, eu arrumo o trabalho. Eu tenho certeza que eu arrumo o trabalho, mas não é isso que eu quero. Não é. Eu quero fazer algo que eu impacte a vida das pessoas, assim como eu faço hoje, que me traga renda, porque eu preciso viver, né? A gente não pode ser também hipócrita de falar assim, eu quero só... Né? Não, você precisa de dinheiro para pagar suas contas. Hoje, sou eu e meu marido que dependemos dessa empresa. Então, se eu fechar, são 2 pessoas desempregadas, né? Vamos dizer assim, que ele também vai ter que procurar alguma coisa para fazer. Então, eu tenho vivido esses questionamentos, essas dúvidas. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter que fazer aquela oração de novo, entendeu? Mas eu tenho medo também de fazer a oração, porque eu sou muito assim com Deus. Aí vai que Deus responde e não é o que eu não estou preparada, entendeu? Então, a gente vive assim. Aquele dia que você levanta, não tô afim de fazer stores. Não tô afim de, né? Vai vir as clientes do WhatsApp, né? Você responde e tal. Eu consigo ver o teu anjo da guarda lá, perguntando assim pra Deus, posso agora, senhor? Não, ainda não. Aí que mas eu tô falar. aqui, ó, pronto pra despejar esse dinheiro na conta dela. Não, ainda não. Ela ainda não pediu isso. Então não faça. Você acredita que meu marido já falou isso pra mim? Nossa, parece que vocês conversaram. Ele fala, conversamos. Pelo amor de Deus, senta lá e tenha uma conversa com Deus e fale que você quer ficar rica, que ele vai te dar uma ideia, você vai ficar rica, você vai fazer alguma coisa que vai te dar muito dinheiro. Ó, eu tomo muito cuidado com esse tipo de coisa. Então... Porque assim, nome que for, Deus, universo, quer ser mente, exato, inconsciente, o nome que for. Quando a gente pede, a gente às vezes não mede a gente não tem noção. A responsabilidade que pode... exatamente. Se impor na nossa vida se aquilo for atendido. Você só quer o dinheiro na conta, você só quer ficar rica. E qual o processo até isso acontecer, né? Assim como não existe um copo d'água de graça, né? Qualquer coisa, como dizia um amigo meu, um médico, o doutor Ari Pedroso, falecido já, ele falava assim, não existe remédio que você tome que te ajuda a resolver um problema na tua vida que não te cause outro. Olha aí. Remédio bom tem efeito colateral, sim. Então você tem que saber... a dosagem, saber como usar. Exatamente. Você tem que ter toda a posologia né, correta para que você não sofra os efeitos colaterais. Né? E vale algo semelhante para esse tipo de coisa. Né? Que legal, estamos aqui, temos um estúdio. Né? Eu e o Sérgio estamos aqui com um podcast. É bem legal fazer. Cara, mas tem todo um outro custo emocional, custo de tempo, custo de risco. Não, ninguém vê. Ninguém vê. E tudo bem, faz parte, porque isso vale para todos. Né? Cada um tem, né, essa parte por trás das câmeras. Tudo né? tem um imposto a ser pago, né? Seja ele literal, seja ele metafórico. Então, sim, é legal ter essa consciência de, peraí, não vou pedir ainda. Não, eu falei para ele, eu não estou preparada para isso, eu Talvez acho. É legal pedir para estar preparado para o que acontecer. Mas eu acho que inconscientemente, até eu ter
falido, né? Quebrado aquele restaurante. Foi toda uma preparação para o que eu vivo hoje. Né? Então, talvez essa minha oração foi atendida porque ele sabia que eu era capaz. Você entende o que eu quis dizer? Entendi. Eu orei e pedi uma ideia. Eu falei, eu sou capaz de fazer algo. E ele falou, realmente, você é capaz, porque você já passou por esse processo. Então, se hoje eu fizer uma oração assim, Senhor, eu quero... Tá, mas você não está pronta para algo grande ainda, entende? É muito legal que essa questão... A gente... Nossa, eu sentada nessa cadeira, né, falei pra você, poxa, a Cecília, né, eu amo, nossa, me divirto, gosto muito dela, a Mônica aqui, nossa, já teve policial federal sentado aqui, tantas histórias que, e olha que eu acho que eu não vi todos. E daí você para e pensa assim, pra onde que Deus tá me levando, né? O próprio reality, né? 1 ano atrás. Meu Deus, o que... Cara, não tem nada a ver. Uma pessoa que cozinha. Tem muitas mais pessoas vendendo marmitas. Mas você se candidatou para participar do reality. Sim, mas teve mais pessoas que se candidatou vendendo marmitas também. Porque eu fiquei sabendo. Né? Então, você para e pensa assim, por que eu? Né? Então, é um processo que... Talvez hoje eu não... Olhe, assim, eu não entenda. Mas um momento... É um assunto que... Se a gente for aprofundar, e naturalmente tem gente bem mais especialista nesse assunto do que nós, e eu não estou falando de religiosos, estou falando de pessoas que entendem como funciona a psique humana, naturalmente eu vou falar assim, não se preocupe, porque para cada história de sucesso tem infinitas histórias de fracasso, que não vão justificar a regra do sucesso. Não entendeu? mesmo. Porque cada caminho é um caminho, cada história é uma história, e os tropeços e as circunstâncias, o ambiente onde a gente está envolvido e tudo mais, o bairro onde você mora modifica o teu trabalho, né? Tudo, absolutamente tudo. O fato de você ter filhos ou não ter filhos, tudo modifica, né? Mas, então eu não vou entrar muito nesse jogo porque, assim, existe possibilidade para todo mundo. Cara, existe uma potência... ou muitas potências para muitas coisas, para muitas pessoas. Para todo mundo é meio pretencioso. A história do sol nasce para todos, né? Mas não nasce, né? Porque tem lugar que tá nublado, tem lugar que tá chovendo, altitude. Isso aí não é bem E tem gente assim. que o sol até nasceu e ele não olhou. Não viu, então, não se deu conta daquela oportunidade também, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu posso tirar, digamos, de lição, se é que a gente deva tirar lição das coisas, mas uma coisa que eu observo nessa nossa conversa... é o fato de você estar pronto para atender uma demanda que você gostaria de atender, entendeu? Então, por exemplo, não adianta eu querer... eu vou abrir um negócio de cozinha. Cara, eu vou fazer ovo mexido, entendeu? Eu não sei fazer absolutamente nada. Ou eu vou ter que... Não, mas mesmo assim eu vou montar. Então eu preciso de muito dinheiro para contratar gente que faça isso. Ou investir em si mesmo, né? Para aprender. Eu quero um restaurante de sucesso, um restaurante do qual eu gostaria de ser cliente, mas eu quero ganhar dinheiro com aquilo. Então, beleza. Eu só preciso ter a grana, o investimento. Né? Quando você cadastrou a tua história no reality... era um reality desafio de sucesso, né? Tinha a ver com aprimorar o seu trabalho, o teu negócio. Você tirou proveito ali? Você modificou algumas coisas no teu projeto por conta do reality que você... das orientações, dos aconselhamentos, dos coaches, das aulas que você teve? Assim... É muito engraçado que a minha inscrição, eu não sei, eu não sei porque eu fui escolhida, porque o meu vídeo foi muito, muito bobo, assim, sabe? Eu tinha que escrever lá, né? Vocês digitavam algumas coisas, daí no final você tinha que gravar um vídeo de 2 minutos falando. Daí tinha 3 coisas que você tinha que responder nesse vídeo. Por que você merece estar nesse programa? O que sua empresa tem de diferente? Sabe assim? Essas coisinhas. E eu gravei um primeiro vídeo que deu assim 1h57. E o vídeo não carregava. E não carregava, e não carregava. Eu falei, deletei o vídeo. Fui lá, fiz outro. De 1h30. E não carregava, não carregava, não carregava. Eu falei, meu Deus do céu! Eu sou tão leiga, assim. Hoje, tem que... Não é converter, sei lá o que é, diminuir para que o vídeo fique mais leve para subir. Não sei nem como que fala, para você ter uma ideia. A compressão dele. Tem, isso. né, esse negócio aí. Aí eu peguei e fiz... Eu nem sabia disso. Depois que me falaram. E eu fui lá e fiz outro vídeo, tipo, de 50 segundos. Pensa
Eu nem sei, tipo assim, eu falei correndo. Eu falei, tipo assim... o que me empresta é diferente sou eu, né? Porque eu sou eu. Você pode comprar meu marido em qualquer lugar, mas não tem eu. E o que você... por que você merece estar? Porque eu já fui aí na Record várias vezes com o Jason. Então eu já sou amiga de todo mundo. Tipo, entendeu? Mas nada a ver, assim. Bem... Aí quando ela me liga e fala, tal, você tá... Eu falei, cara, eu não acredito que eles selecionaram esse vídeo. Ou eles estão desesperados atrás de alguém... Ou eles gostaram, ou eles deram risada do meu vídeo. Só pode, entendeu? E quando eu chego lá, eu vejo aquelas, né, startups. Nossa, tinha a Virgínia com um negócio de imobiliária. E ela toda poderosa, sabe? Assim, cara, eu me senti assim... Nossa, eu me senti muito mal aquele primeiro dia. Porque eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Nem as pessoas, nem... as empresas em si, né? Daí até que a Mabel, né, na época falou assim, não, mas é a porque... produtora, né? Isso, porque isso daqui é exatamente para isso, pra gente pegar vários tipos, porque o que vai ser ensinado nas mentorias é possível melhorar qualquer tipo de empresa e tal. Daí ela me explicou, eu falei, então beleza, vamos seguir. E o que eu aprendi muito ali um pouco foi essa questão da história, né? Que as pessoas precisam saber da sua história. Isso conecta, né? O storytelling, a missão e o propósito da sua empresa. Você precisa cumprir isso todos os dias, todas as vezes que você pensa em algo. Quando eu vou mudar o meu cardápio, eu penso nisso, mas está dentro né, do que eu me propus a fazer nessa empresa. Isso, né? Eu sempre penso nisso. A questão de você... Você não está vendendo um produto, você está resolvendo a dor de um cliente. Isso foram coisas que me marcaram. Mas eu não estou vendendo uma sopa. Eu estou entregando um produto para alguém que está gripado em casa. E tudo que ela mais quer é uma sopa quentinha porque não está perto da mãe, sabe? Entendeu? Então, eu sempre penso nisso devido ao que eu aprendi no programa. O meu nome era Sopas da Lia. E 2 pessoas lá... Porque o que eles queriam, assim, Glauber, era você impulsionar a sua empresa. Era que você visse isso e você escalasse, né? E eu vi que é possível a minha empresa hoje. Eu sei que é possível. Mas eu não quero. Eu vi que eu não quero. Por quê? Porque aquilo que a gente acabou de falar. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que hoje são prioridades para mim. Eu vou ter que tirar a cozinha da minha casa, eu não quero. Eu quero ficar aqui com os meus filhos. Eu vou ter que me aprofundar, vou ter que estudar, vou ter que, né? Claro, eu vivo, né? Sempre tô com as meninas do Clube da Alice, aprendendo. A gente sempre está em palestra, eu participo de grupos de network, a gente sempre está em movimento. Mas para aquilo é um pouco mais do que eu posso hoje. Então, para mim hoje, o que eu aprendi no programa, o nome Desafio de Sucesso. Talvez o sucesso que você enxerga não é o mesmo sucesso que eu enxergo. Né? Talvez, para a maioria das pessoas, sucesso é uma pessoa financeiramente bem resolvida, uma pessoa que tem uma picape, uma super casa, uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que tem grana, uma pessoa influenciadora, com 1 milhão de seguidores. Sei lá, talvez para muitas pessoas isso seja sucesso. Mas eu vi que para mim, não. O programa me fez enxergar que eu vivo uma vida de sucesso. Que eu não preciso escalar a minha empresa. Se eu quiser dinheiro, uma coisa diferente da outra. Mas, sabe, hoje, eu acordo os meus filhos, eu preparo o almoço deles, né? É eu que beijo, eu que abraço antes deles irem para a escola. Quando eles chegam em casa, eu estou fazendo um bolo. Quanto que custa isso? Isso não tem. Vamos anotar aqui o valor disso. Quanto... Entende? Entendeu? Então, e essa é a minha vida de sucesso. Eu entendo isso. Mas por que as pessoas não medem a régua do sucesso com essa medida? Porque nós somos influenciados assim, eu preciso eu trocar de carro. Meu carro já tá velhinho, eu preciso de um carro mais novo. Oi, né? A pessoa... Cara, e o que ela tá perdendo para ter esse carro, entendeu? Você sabe que eu lá no reality, né? Eu vendo
não olhando o reality, olhando os candidatos, vocês, os participantes, né? Os 8. Isso é uma coisa minha. Quando eu entrevistei aqui o Augusto Lix, que foi guitarrista do Engenheiros do Havaí, Sim. que voltou, depois da entrevista, Agora, né? a tocar, né, com o Carlos vi. Maltes. Eu falava assim pra ele, cara, pra mim é uma alegria ter você aqui, porque eu Nossa. sou fã Sim. da banda. Né? Eu assisti inteiro porque eu amo também. Mas qualquer um, e tem essa fala lá, eu falei pra ele, qualquer um tem uma história a ser contada. Ele falou, cara, qualquer um tem história pra contar. Então, uma das respostas que eu dou pra você, por que é que eu chamei você aqui, é porque eu poderia chamar qualquer pessoa, porque eu acredito na potência de cada um. Você tá entendendo? Pra mim, todo mundo tem um valor, assim, eu acho que tem uma potência a ser entregue. E quando eu vi aqueles 8 dentro de um programa de televisão, eu falei, cara, tem 8 potências aqui dentro. Cada uma com seu tamanho, cada uma com seus recursos, Sim. cada uma com sua história. Mas eles são potências simplesmente porque eles são seres humanos. E o que eles precisam é saber disso. Você, eu sei que percebeu isso. Eu não sei os outros 7. Acho que sim. Se não perceberam, vão perceber. Porque Sim, essa é uma chega questão um momento. também de maturidade, né? Também de você entender... cara, o que é que eu quero mesmo da vida? O que é que me traz... Não é dinheiro, conforto, viagens, tudo isso é legal. É muito bom, claro é bom, que é bom. é, Ninguém né? está dizendo que isso é ruim. Mas a régua, o nível... E aí tem um convidado que há muito tempo eu quero que venha aqui para falar especificamente sobre isso, que é a ciência da felicidade. Ciência da felicidade, né, do o Luiz Gaziri. Nossa, Ele imagina. fala que os estudos mostram, as análises, é você ter uma vida serena. Plenitude, né? Exatamente, entendeu? Porque quando você tem um dia de muita euforia, você tem o dia seguinte de uma Baixo, certa deve ser já depressão. fica... Porque são picos e vales. É assim que funciona a nossa mente, é assim que funciona a nossa vida. Daí você fica na busca daquilo, né? Fica na busca daquilo. E aí a gente pode pensar no que a gente quiser com relação a isso. Qualquer tipo de situação que promova um hormônio que faça isso. Por isso que você vê que pessoas, por exemplo, gostam de trocar de carro. Nossa, quando ele recebe aquele carro cheirando novo, tira lá o plástico do banco, sei lá. Nossa, vai esse pico. Daí ele começa a trabalhar pra trocar de novo, ele né? ativa lá uma endorfina, uma Isso. dopamina, ativa alguma coisa. É. E quando a gente entende isso na nossa rotina do dia a dia, o que é que me deixa feliz, o que é que me faz estar bem comigo mesmo, para que eu seja, né, bem, a diferença do ser estar, né, porque Diferente. é diferente, mas para que eu tenha isso de uma forma mais constante, é quando eu encontro esse tipo de situação. E eu acho que isso é um aprendizado muito grande, que eu gostaria realmente que quem nos acompanha conseguisse parar e refletir sobre... Né? Se a gente for fazer uma coisa mais filosófica... Meu Deus, assim, vai fundo mesmo. Sabe? Aham. Mas eu acho que tem surpresas ali. E um dos desafios é você entender isso e não esperar que o teu entorno também pense assim. Porque é muito difícil quando cai essa ficha na tua vida, mas o teu entorno chega e fala assim, cadê tua ambição? E aí? Você tem que ter mais ambição. Nossa. Você está satisfeito? Sabe? Cara, como isso é muito difícil. Meu Deus, você falou tudo, assim, porque a própria internet, né, faz com que você queira buscar isso. E isso, quando eu falo isso, não significa que eu tô acomodada, que eu tô satisfeita plenamente. Gente, a gente trabalha exatamente para ter mais conforto, mas quando começa a custar, né, o que importa precisa ser avaliado. Né? Estamos numa busca, igual, por exemplo, você vai ver, eu moro numa casa simples, num bairro simples. Eu quero sair de lá? Claro que eu quero. Eu quero ter uma casa melhor? Claro que eu quero. Né? Só que é o momento e o que vai me custar isso agora? Né? Então, quando você começa a avaliar essas coisas, você fala assim, eu não posso ser igual a todo mundo. A minha mãe já falava, né? Você não é todo mundo. Então, eu não posso ser todo mundo. Não posso ser uma coach da vida aí, me embalar nisso e ficar neurótica por isso. Eu acho que tudo tem o tempo certo, né? Eu falei pro meu marido esses dias. Eu falei pra ele, você sabia que eu acredito que um dia a gente vai ser rico? Rico, mas assim, sabe assim, Glauber, rico que
que não acaba o dinheiro. Até porque eu, como cristã, eu acredito na lei da semeadura, né? Que você planta, você colhe. Mas eu acredito, sim, que eu vou ser rica, assim que eu possa doar, que eu possa fazer pelos outros, e o meu dinheiro não vai acabar. Mas não é agora. Eu realmente acredito nisso, eu acredito. Mas talvez para mim buscar... Eu não posso sacrificar os meus filhos hoje, eu não posso sacrificar a minha vida de hoje só em busca dessa riqueza. Então, eu tô satisfeita, né? Satisfeita hoje com o que eu vivo, mas eu não estou acomodada, né? Busco meios de aumentar a venda da minha empresa? Claro que eu busco. Hoje, eu enxergo tudo aquilo que me falaram no programa. Nossa, dá para você fazer isso na tua empresa? Dá para você escalar? Dá, beleza. Vai chegar um tempo que talvez eu coloque isso em prática. Se vai ser isso que vai me deixar rica, não sei. Entendeu? Então, vou ter conversa com Deus ainda. Mas, para hoje, eu vivo hoje no meu sucesso, né? Eu tenho 3 filhos e uma enteada. O meu casamento, eu acho que eu vivo a melhor fase do meu casamento. Sabe, assim, a gente se entende, a gente se olha, a gente se ama, a gente se gosta. E engraçado que a gente trabalha junto e poderia ser diferente, mas não, né? A gente fica junto praticamente 24 horas. Os meus filhos hoje, né? Meus filhos são fora da curva. Sabe, assim, meus filhos são educados, os meus filhos são prestativos, os meus filhos oram pelos amigos, sabe? Então, isso é incalculável mesmo. Você não conseguiria somar. Né? Hoje, os meus filhos veem eu exercendo a minha fé dentro de casa, sabe? Eles sabem que eles são mais importantes. Eles sabem. Né? Tanto que, às vezes, minha filha chega assim... Mãe, nos meus dias de produção... Eu faço, por exemplo, 2 dias de produção, que eu começo 5 da manhã e vou até 7, 8 horas da noite, sem parar na cozinha. E às vezes ela chega na porta da cozinha e fala assim, mãe, não dá tempo de você secar meu cabelo, né? Pra ela ir pra escola. Eu falo, dá. E eu desligo a panela e eu vou e seco o cabelo dela. Né? Meu filho chega e fala assim, mãe, eu não tô achando a calça do uniforme. Eu saio do que eu tô fazendo pra ir procurar. Então... eles precisam disso, porque eu não estou criando só filhos, né? Eu estou criando um futuro marido, uma futura esposa, um futuro empresário, né? Então, isso para mim é o meu sucesso. Eu quero aproveitar esse meu período de sucesso dentro de casa. Antes de mais nada, parabéns. A gente vai caminhar para os finalmente aqui. Ai, meu Deus. Tem um grande amigo meu, que é o José de Ribamar Soares Filho, o Riba. O Riba, ele trabalha também na mesma área que eu, né? E a gente tem conversas assim, muito profundas sobre a vida, sobre o todo, sobre a maturidade, sobre o todo, assim. E eu aprendo muito com ele. E eu aprendo muito comigo quando eu converso com ele, inclusive, né? Isso é muito bom. E aí tem 2 coisas que conversam muito sobre o que você está falando. Uma delas, ele tardiamente ele teve uma faculdade, né? Ele fez faculdade de administração, mas depois já com 40, né? E aí fez especialização. No 40 tá começando a vida, né, Glauber? Tá sempre começando. Aos 53 também tá começando a vida. Eu acabei de entrar nos 53 perfeito essa aí, semana. Olha aí, você também é de setembro, olha aí. Eu não acredito em astrologia, mas eu sou um virginiano do 2º decanato com ascendente em Sagitário. Eu não acredito, né? Mas eu sei o que consta ali, né? Sim, já me falaram. Eu já ouvi falar. E aí ele fala assim, Glauber, sabe qual que é a definição de riqueza? Riqueza é quando você ganha mais do que você precisa para sobreviver. E aí, ó. E ele falou assim, ele falou por ele e falou por mim. E ele falou, olha o mundo ao nosso redor. E ele falou, agora olha os nossos filhos. Nós fizemos filhos que, se tudo der certo, eles não vão deixar o planeta pior com a passagem deles aqui. São pessoas boas que não fazem mal para o outro ser humano e não fazem mal para o planeta. Ele falou, a gente não precisa querer nada além disso, porque isso já é uma ambição extrema. Deus, exatamente. É de uma ambição extrema. Falei, então, sim, satisfeitos, sim, gratos, sim. Sim, ricos já. Exatamente, né? Então, o resto
você vai vivendo, vai entendendo. Surge uma doença aqui, né? Tem um probleminha lá para resolver, tem uma relação ali, tem uma circunstância adversa lá, tem um problema material a colar e vai vivendo assim. Vai buscando energia, vai fazendo relacionamentos, vai fazendo seu, né, network, né? Sua rede de relacionamentos. Isso mesmo. E vai construindo uma história que vai inspirar os filhos, vai inspirar os filhos dos outros, vai... de alguma forma, como eu sempre falo, assim, uma das ambições que a gente tem com esse projeto nosso aqui é fazer com que as pessoas se inspirem. Ou seja, que elas se inspirem em si próprias. Nelas mesmo. Talvez elas só não estão enxergando, exatamente, né? E, assim, muita paciência, muita resiliência, porque a gente o tempo todo está lutando. O tempo todo está lutando, assim, não no sentido de ser uma luta, assim, mas... Tá sempre atento, vigilante, tá sempre cuidando, tá sempre cansando e sempre descansando e buscando energia e reparando os erros e aprendendo e evoluindo. Eu acredito nisso, né? E eu acho que todo mundo tem um potencial. Agora, me fale de amenidades. O que você faz da tua vida de hobby? Meu Deus. Que eu já sei que não é... fazer comida. Não é. Você prepara um almoço de domingo para a família, não? Bem raro. Hoje em dia eu ainda faço, assim, um pouco mais de coisas, assim, por exemplo, pro nosso jantar, assim, da família, né? Mas quem cozinha lá em casa é o meu marido. Assim, nós vamos fazer um churrasco. Ele ajeita tudo, ele compra tudo e faz. Vamos montar uma lasanha, ele que monta. Pro dia a dia, né? Mas tenho feito. Já melhorei um pouco, antes não fazia nada. Eu gosto muito de ler. Eu procuro o hábito da leitura, não só da Bíblia, mas sempre livros assim, né, que me ensinam, que me inspirem. Tem algum para você deixar aqui? Eu sempre, quando dá, eu lembro de perguntar. Olha, nem sempre eu lembro também. Olha, é que normalmente os livros que eu leio sempre são voltados para o cristianismo, né? Uhum. Não são livros religiosos, né? São livros que normalmente é para que a pessoa conheça Jesus. Uhum. Mas tem um livro que eu gosto muito. O nome dele é O Vinho Novo. O Vinho Novo. Uhum. Eu não vou lembrar o autor agora. A gente faz o devido serviço e deixa no descritivo, como Isso. sempre. Ele é um livro que inspira, assim, as pessoas que estão, às vezes, na dúvida da fé, né? Vivendo, assim, períodos, assim, com dúvidas. Eu gosto muito dele, assim, eu já li ele várias vezes, volto nele até mesmo, porque a gente precisa, né, voltar às vezes e falar, não preciso lembrar. E eu leio, eu gosto de esportes, não pratico com tanta frequência, mas eu sempre gostei de fazer esportes. Hoje em dia a gente faz trilha, eu, os meus filhos, meu marido, sempre que possível. E... Parque de Curitiba, sempre que sai sol, esse fim de semana diz que vai chover já, né? Já babou o parque, mas sempre que é possível nós estamos no parque. Então isso que me distrai. Eu vou na igreja todos os domingos, sou voluntária na igreja em muitos ministérios. Essa é a minha vida pacata. Tranquila. Mas muito feliz. Não é tão tranquila, né? Porque é um corre danado, né? Mas a tua mente é tranquila? Tô buscando. Eu tenho ainda... Eu tô tentando dar esse valor pra ela. É isso. Eu tô tentando que ela entenda isso. Mas porque você transparece a tranquilidade. Porque a gente tem sempre muitas obrigações, muitos compromissos. Então você fica meio ligadona, né? Que nem diz meu marido, eu sou meio perturbada. Uhum. Tento não mostrar. Não mostro. Mas eu sou meio agitada por dentro. Segundo o marido, ela é perturbada. Segundo o irmão, ela é tonga. E segundo você mesmo, você é a louca da sopa. A louca da sopa. Pra você ver o nível, né, da minha família. Você viu, né? O nível da minha família, né? Mas, assim, eu tento levar as coisas assim. Eu tento ser o equilíbrio. Uhum. Né? Dar risada, mas também quando precisa de seriedade. Fico assim, no meio termo. Eu tenho lutado muito com sono, sabe? Assim, pra manter rotina de sono. Porque influencia no dia, né? Sim, claro. Mas demais, assim, eu sou uma pessoa tranquila, bem tranquila. Maravilha. Lia, muito obrigado pela sua presença. Imagina, aqui. Quero agradecer mais uma vez quem nos acompanhou até aqui, né? Seu tempo, né? A coisa mais valorosa Meu que tem. Deus, o que a gente faz com o tempo, né? Uma das inspirações minhas aqui, o
o saudoso Abu Janra, né, que tinha o programa Provocações na Cultura, e ele falava pro filho dele, né? O filho dele contou essa história, que ele falou assim: papai falou assim pra mim, filho, a vida é tua, estrague ela como você bem quiser. Estrague ela, ai que dó. Estrague, porque lá no fim vai acabar. Ai, meu Deus então do assim, céu. é tempo, diz respeito ao tempo, a gente saber utilizar o nosso Isso tempo. mesmo. Então eu agradeço Estraga. demais o teu tempo Imagina. aqui, mais ainda quem nos acompanha. E por fim, quanto sobe os créditos aqui, aquela história de 18 anos atrás, quando o teu marido falou, cara, preciso parar com isso aqui e fazer outra coisa. E aí você falou que ele precisava de uma mulher louca. Aí, ó. Foi atendido. Teu marido se sente atendido Eu nesse acho que ponto. sim, né? Ele tá eu acho que satisfeito sim. com as sopas, com o trabalho. Ele não. Você Ele não. Ele faz isso porque é o que sustenta a casa mesmo, não... O que ele quer da vida? Ele já sabe? Ele não sabe também, não. Tem tempo ainda. Tá, tamo aí, ó, começando nos 40 agora. Como é que é o nome dele? Flávio. Flávio. Flávio, um grande Boa abraço sorte. pra você. Boa sorte. Qualquer coisa vem contar se deu certo, né? As orações dele. Obrigada, Glauber. Ai, que prazer. Ai, gente. Tadinho, Flávio.